Olá, graça e paz a você que acompanha o canal Acessando a Graça, tudo bem com você? Então, estou aqui para fazer mais um vídeo da série Tem Graça Sim, e hoje eu vou falar sobre condenação. Você sabe o que é condenação? Você está debaixo de condenação? Quer saber mais sobre isso? Segue vendo esse vídeo que depois da vinheta tem uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Amém. O que é condenação? Condenação, genericamente falando, é a sentença de punição que é liberada ou que é aplicada depois de um julgamento para aquele que foi declarado culpado. E nós sabemos que Adão pecou, e quando ele pecou, ele se colocou debaixo de uma condição de morte e atribuiu, expandiu condenação, ou seja, punição, culpa, a todas as pessoas que vieram depois dele. Como eu falei no vídeo passado, Adão criou um problema de pecado, um problema de separação. E a Bíblia diz em Ezequiel 18:20 que aquele que pecar morrerá. A Bíblia também diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Então a questão, o problema do pecado, eu falei isso no vídeo passado, não podia ser ignorado por Deus. A questão do pecado não podia simplesmente ser jogado para debaixo do tapete por causa da santidade, da justiça de Deus. A questão do pecado não podia ser ignorada simplesmente. Ela teria que ser resolvida. E quando eu falo de condenação à luz da palavra, eu falo daquela sensação, daquele sentimento que todas as pessoas têm de inadequação, aquele sentimento de estar fora do que seria correto, aquele sentimento de estar sempre tentando agradar, de estar sempre tentando sentir-se melhor, de estar sempre tentando ser aceito. E isso é em função tanto do pecado de Adão, que nos atribuiu culpa, que nos atribuiu separação, que nos atribuiu morte, como da forma como a gente lida, como a gente administra a nossa própria vida, que embora haja boa vontade, que embora haja muitas tentativas, a gente está sempre aquém. Por quê? Porque a gente inconscientemente, por causa da natureza que nos foi atribuída, nós nos sentimos culpados. Nós reconhecemos que por causa do pecado, nós precisamos de algum tipo de punição. E isso é o que nós chamamos de condenação. Essa sensação de estar debaixo constantemente de uma consciência de culpa, de uma consciência de pecado, de uma consciência de separação. E como eu falei anteriormente, a questão do pecado tem uma perspectiva legal e não podia ser simplesmente ignorado, ou Deus simplesmente fazer uso da sua soberania para passar uma borracha e apagar isso. Não, a Bíblia diz que Deus proveu um meio de resolver esse problema. E você pode ver o vídeo passado, eu vou estar falando de forma mais específica sobre isso, porque o meu objetivo nesse vídeo é dizer para você aquilo que diz em Romanos 8:1. Portanto, se alguém está em Cristo, já não há condenação. E por que não há condenação? Só existe uma forma de uma pessoa que sabe, que herdou a natureza inicialmente de Adão e que tem os seus próprios pecados. Só existe uma forma de uma pessoa que tem consciência dessa condição viver nessa vida sem estar debaixo de condenação, sem estar debaixo de culpa. Se ela entender a obra consumada, a obra perfeita de Cristo, porque foi essa obra que nos atribuiu justificação. Então é importantíssimo que você saiba que a obra de Deus, a graça, ela não é complacente com o pecado. A graça não ignora o pecado. Pelo contrário, a graça transforma. A graça resolveu o problema do pecado. Se você não entendeu isso ainda, e quando você ver os vídeos, os filmes, que vê Jesus sofrendo ali, que vê toda a sua lida, não apenas na cruz, mas as rejeições que ele viveu e o seu esforço para implantar o reino de Deus nessa terra, era exatamente o pagamento do preço por essa questão dessa culpa que nos foi atribuída por causa do pecado de Adão. E como eu disse que o pecado não poderia ter sido simplesmente jogado debaixo do tapete, o que muitas vezes nós não sabemos é que naquela cruz ali, quando ele disse está consumado, quando o céu se escureceu, quando aconteceram todas aquelas coisas que você conhece, tanto pela Bíblia como pelos vídeos que nós vemos, os nossos pecados foram punidos em Cristo. Ei, talvez você nunca tenha ouvido desse jeito. Os nossos pecados, eles não estão soltos, eles não têm sobrevida, e eles já foram condenados em Cristo. Por isso, não há mais condenação para nós. Você consegue entender isso? Se você tem dificuldade de entender isso, quer dizer, expõe a tua vida a um tempo de oração, porque a Bíblia fala sobre a abertura dos olhos do entendimento, para que a gente tenha o pleno conhecimento da verdade. Eu sei que muitas vezes pode parecer fácil demais para a gente aceitar, mas o que a Bíblia diz não é, quando a Bíblia diz que Cristo carregou sobre si, levou sobre si os nossos pecados, não está falando de uma coisa sem base, não está falando de uma coisa ilegal. Na verdade, a separação que Jesus provou quando ele disse Eloi, Eloi, lama sabachthani, era ele sendo
punido pelos nossos pecados. Então todos os pecados da humanidade foram condenados em Cristo. O pecado não foi ignorado e a graça não é complacente com o pecado. Deus não é complacente com o pecado daqueles que se converteram, não. Aqueles que se converteram aceitou a resolução do problema do pecado que Deus fez por meio de Cristo. Consegue entender isso? O problema do pecado foi resolvido, não foi encoberto. Jesus levou sobre si e ele condenou. Ele foi punido por todos os nossos pecados. Então a questão do pecado foi resolvida. O salário do pecado, que era a morte, foi pago, porque Cristo morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Por isso que Romanos diz: portanto agora, se alguém está em Cristo, já não há mais condenação. Você está comigo? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. A lei da morte era aquilo que regia, ou era o salário em função do pecado. Então eu quero te dizer, você não precisa mais ficar debaixo de condenação. Você não precisa mais ficar nesse afã, nessa loucura de tentar provar alguma coisa a Deus. Simplesmente aceita aquilo que Cristo fez. Não há condenação sobre a minha vida e não há condenação sobre a tua vida. E não é porque o pecado não existe, e não é porque as nossas falhas não existem, é porque os nossos pecados, as nossas falhas já foram punidas na cruz de Cristo. A história da cruz, mas não é uma poesia para a gente cantar numa música ou para a gente contar aos nossos filhos para dormir. É um evento legal que nos restaurou a condição de filho e que nos tirou da condenação, ou seja, a sentença pronunciada para o culpado. O que a obra de Cristo fez? Nos tirou da condição de culpado para a condição de justiça. Nos tirou da condição de culpado para a condição de inocente. Então eu vou repetir para encerrar esse vídeo, simples assim: já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se Cristo já fez o que tinha que fazer, por que você não podemos fazer o que nós temos que fazer? Pastor, e o que nós temos que fazer? Aceitar pela fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho falado isso para mim todos os dias, porque depois que eu entendi essa verdade, e eu sei que eu posso viver sem condenação, então eu quero viver isso. E na série aqui, Tem Graça Sim, nós temos abordado esse assunto, para você entender. Nunca mais deixe o diabo negociar os seus sentimentos. Seja livre, porque a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O diabo nunca vai parar de tentar jogar setas de culpa, mas você precisa saber que posicionalmente, legalmente, a obra de Cristo lhe tornou justificado, inocente, e por isso não há mais condenação. E o pecado, pastor, já foi condenado em Cristo. E as nossas culpas já foi punidas nele. E a nossa separação, ele experimentou quando disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, para que nós estivéssemos de forma definitiva unidos como um em Cristo e em Deus. Amém? Essa era a palavra dessa semana. Eu creio que abençoa a sua vida. Então compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa teu like. Vamos fazer chegar a outras pessoas e vamos seguir com essa série Tem Graça Sim, porque tem libertado a minha vida e com certeza libertado a vida de muitas pessoas. Amém? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.